Oi, pessoal. Então, a aula de hoje vai ser sobre função quadrática, tá? Também chamada de função de segundo grau, que é quando a gente tem justamente as parábolas, certo? Então, vamos começar aqui devagarinho. Primeiro, a gente tem o seguinte, lei de formação, assim, geral, tá? Que inclusive é o que eu vou falar um pouco mais aqui à frente. A gente vai encontrar, geralmente, as funções quadráticas como sendo f de x, que eu também posso chamar de y, é igual a vezes x ao quadrado, esse a tem que ser um número diferente de zero, mais b vezes x, mais o termo independente, que pode ou não ter na função quadrática, tá? Em algumas questões, o termo independente é zero, não existe, enfim. E aqui a gente tem algumas informações para a gente passar, certo? Primeiro, o que acontece se o A for maior do que zero? Porque eu sei que ele não pode ser igual a zero, tá? O A tem que ser diferente de zero. Mas o que acontece se ele for maior do que zero? Se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima. Porque como é uma parábola, eu posso ter de duas formas. Ou a concavidade para cima, ou então a concavidade para baixo. E vai ser para cima quando o A for positivo. Eu uso uma táticazinha assim para lembrar, que é isso daqui lembra um sorriso, né? Quando a concavidade está para cima. E se é um sorriso é porque está feliz, está positivo. Justamente, o A sendo positivo. E quando o A for negativo, quando o A for menor do que zero, quer dizer que a concavidade está para baixo, quer dizer que está triste, entendeu? Aqui eu vou pular logo para o C, para poder explicar depois o B. O C, quando ele é diferente de zero, significa onde a parábola toca o eixo Y. Ou seja, o valor que der o C é o valor em que a parábola toca o eixo Y. Por exemplo, se o C der 8, é porque a parábola toca ou sendo assim, ou então sendo assim, toca no eixo Y no ponto 8, tá? E se o C for igual a zero, quer dizer que a parábola passa pela origem, certo? Eu vou desenhar, depois de eu explicar isso daqui, eu vou desenhar um gráfico e aí eu mostro, né? Quando a parábola passa pela origem, quer dizer que o C é igual a zero. Porque justamente se passa pela origem, o ponto no eixo Y é zero, então o C é zero. Agora vamos aqui para o B. O que acontece se o B for positivo? Quer dizer que a parábola sobe depois do eixo Y. Aqui é porque eu não ia caber de escrever bem direitinho. Mas é assim. Isso aqui não é muito importante, na verdade. Estou só botando aqui só a título de curiosidade. A parábola tocou o eixo Y. Se ainda sobe, então é porque o B é positivo. Mas se quando toca no eixo Y desce, você olha assim, o gráfico, né? Claro, da esquerda para a direita. Se depois tocar no eixo Y a parábola descer, então é porque o B é negativo, tá? E o que acontece se o B for igual a zero? Então, quer dizer que o eixo Y é o eixo de simetria, que, de novo, vou mostrar melhorzinho no gráfico, mas é porque toda parábola da função quadrática admite eixo de simetria, que o que é isso? Que passa mesmo no meio da parábola. O eixo de simetria, como já está dizendo, é simétrico, né? Ele divide de forma simétrica. Então, a parábola está aqui, o eixo de simetria passa mesmo no meio, ou seja, esse lado é igual a esse. Então, quando o eixo Y coincidir como sendo o eixo de simetria, quer dizer que o B é zero, beleza? Agora, vamos para as raízes da função. O que são raízes da função? São os números que o eixo x pode admitir para poder zerar a função. Ou seja, os números que, quando eu substituir aqui, o meu f de x vai dar zero, certo? Então, são as raízes da função, também chamada como sendo os zeros da função, tá? Que é quando a função dá zero. A gente pode descobrir as raízes de duas formas, sem ser pelo gráfico assim, visualmente. A gente pode ir por Bhaskara, que é essa fórmula aqui que muitos têm medo, mas é só decoreba. E aí, como é Bhaskara? X, né, que é, ou qualquer que seja a variável, aí que você quer descobrir, é igual a menos B. Lembrando que esse B, A, C aqui, são esses coeficientes, tá? Esses números aqui. Aí, Bhaskara é x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Lembrando que delta, a fórmula para calcular, é B ao quadrado menos a multiplicação entre 4A e C, beleza? E isso daqui sobre 2 vezes A. Por que é mais ou menos? Como está elevado a 2, o resultado vai dar o mesmo, sendo positivo ou negativo. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4, tá? Porque tem a propriedade da potência que quando o número negativo está elevado ao expoente par, esse negativo se torna positivo, tá? O resultado é positivo. Então, menos 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 2 também é 4. Então, por isso que é mais ou menos, que eu posso ter tanto um x positivo quanto um negativo para dar o mesmo resultado, certo? Já que é elevado a 2. E a gente também tem soma e produto. Ele não é muito utilizado, porque você precisa ter muita prática para você olhar os números e já ir calculando, tá? Para você não perder muito tempo também. Mas também é porque às vezes fica número quebrado, sabe? Fração e tal, e aí não fica legal. Mas enfim, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, beleza? Agora vamos aqui para as leis de formação, que é justamente como a gente vai escrever essa função quadrática. A gente tem 3, né? A geral, que é justamente essa daqui, tá? Lembrando que o y, ele é o f de x. O f de x também pode ser escrito como sendo o y. O y é ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Tranquilo. Temos aqui também a fórmula fatorada, que vem lá dos produtos notáveis, que a gente vê que y é igual a vezes x menos x1, que multiplica x menos x2. O que são esses x, x1, x2? O x é a coordenada no eixo x de um ponto qualquer que você escolher.
E assim como o y é um ponto, né, uma coordenada, na verdade, no eixo y de um ponto que você quiser. E esse x1 e x2 são justamente as raízes, beleza? E aqui a gente tem a canônica, que ela é bem menos usada, tá? É mais usada a geral e a fatorada. Mas, enfim, né? Tá aqui a título de curiosidade, se alguém quiser usar, decorar. Que é y é igual a vezes x menos x do vértice, elevado a 2, mais o y do vértice. E o que é x e y do vértice? O x e o y do vértice são as coordenadas do vértice. E o que é o vértice? O vértice é o ponto de inversão, que muda o sentido, certo? O sentido da parábola. Ou seja, eu tenho uma parábola aqui, e é o ponto que, ó, aqui tá descendo, tem o ponto de inversão, ela começa a subir. E aqui também é do outro jeito que a parábola pode ser. Que ela vem subindo, 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 sobe ao máximo que ela pode e depois começa a descer. E aqui ela desce para o mínimo possível e depois começa a subir, certo? Essa questão do máximo e mínimo vai ser muito importante para as questões. Porque a maioria das questões sobre função quadrática é perguntando alguma coisa relacionada ao vértice. Pode ser o mínimo ou então o máximo, mas não pode, numa mesma parábola, ter o mínimo e o máximo, certo? Porque, por exemplo, se for nesse tipo de parábola aqui, que o A é positivo, a gente tem o ponto mínimo. Mas como a parábola é infinita, não tem um ponto máximo, certo? Porque é infinito. E aqui no outro tipo de parábola, né, na concavidade para baixo, a gente tem o ponto máximo, o ponto mais alto dela, o pico. Mas a gente não tem o mínimo, porque, de novo, aqui é infinito. Então vai até o infinito, certo? Não tem como a gente dizer o máximo e o mínimo na mesma parábola. Beleza? Vamos aqui para o nosso exemplo geral, para poder a gente visualmente entender o que é que eu estava falando, beleza? Vamos aqui, a gente tem essa função aqui, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui, de cara, já identifica que o a, como ele não está aparecendo, ele é 1, beleza? 1 vezes alguma coisa. Como não é negativo o x ao quadrado, então é 1 e não menos 1, beleza? O b é menos 6, certo? O se não importa. E o c, ele é 8. Ok. Para a gente montar o gráfico, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa descobrir duas coisas. As raízes da função e o vértice, beleza? Lembrando que as raízes é onde zera a função, ou seja, f de x é zero. Lembrando que f de x também pode ser escrito como sendo y. E se o y é zero, significa que o ponto está em cima do eixo x, tá? Então, as raízes da função estão em cima do eixo x. E o vértice, que é como eu já expliquei, que seja o máximo ou o mínimo dessa nossa parábola, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular as raízes. Como é que a gente faz? Para calcular as raízes, a gente zera esse f de x. Ou seja, 0 é igual a... Aí repete a função. X ao quadrado menos 6x mais 8. Beleza. Para descobrir as raízes da equação, aqui eu vou usar a Bhaskara, certo? Que é a maneira mais... que você tem mais confiança, certo? Então, Bhaskara, a gente começa primeiro calculando delta. Então, o quê? Delta é b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8, beleza? Então, o delta vai ficar menos 6 ao quadrado, lembrando aquela propriedade da potência, se eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, então o resultado vai ser um número positivo, certo? Então, 6 elevado a 2 vai dar 36, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. Ou seja, o delta, 36 menos 32 é 4. Beleza? Calculado o delta, vamos para a Bhaskara. Bhaskara é x é igual a menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos raiz de delta, como delta é 4 e raiz de 4, isso tudo dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, que eu vou colocar só o 2, beleza? Então, aqui a gente vai calcular primeiro x1, que é a primeira raiz. Aqui, para calcular as raízes, você pode... Tanto faz, tá? Você pode escolher a ordem, você começa com o mais, depois vai para o menos, ou então o contrário. Não afeta aqui, tá? Então, x1 eu vou começar pelo mais. Menos 6 é 6, mais raiz de 4 é 2. Isso está dividido por 2. 6 mais 2 é 8, que dividido por 2 dá 4. Então, minha primeira raiz é 4. Aqui, vamos agora para a segunda raiz, para o x2, que é menos 6 dá 6, menos raiz de 4, que é 2. Isso daqui dividido por 2. 6 menos 2 é 4, que dividido por 2 dá 2. Ou seja, já descobri que a minha parábola passa pelos pontos 2 e 4 do eixo x, tá? Agora vamos aqui descobrir onde que está o vértice para a gente poder desenhar essa parábola. O vértice a gente vai calcular o seguinte. Eu não tinha ainda apresentado as fórmulas, né, para vocês, vou botar agora porque falta de espaço. O x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a, certo? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, isso daqui vai ficar o quê? Menos b é menos 6, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então dividido por 2.
Menos 6 é 6 positivo, tá? Mais 6. 6 dividido por 2, 3, beleza? Então, a coordenada x do nosso vértice é 3. E vamos agora para a coordenada y do vértice. Isso daqui vai ficar menos delta, ou seja, menos, o nosso delta é 4, vai ficar menos 4, dividido por 4 vezes a, que é 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1, beleza? Então, agora a gente consegue montar o nosso gráfico. Tá, mas como é que eu sei onde que toca aqui no eixo y, né? Onde que toca a parábola? Justamente pelo coeficiente c, tá? Lembrando que esse 8 aqui é o termo independente, né? O coeficiente c, que diz que a nossa parábola vai encostar no eixo y no ponto 8, certo? E como é que eu sei se a parábola é assim ou se a parábola é assim? Justamente pelo coeficiente a. Como é x ao quadrado e não é menos x ao quadrado, o coeficiente a é 1 e não menos 1. Então, se é 1, a parábola ela é desse jeito, certo? Ela é com a concavidade voltada para cima, beleza? Então, agora que a gente já sabe isso, já sabe o vértice e as raízes, vamos montar isso daqui, tá? Vou começar pelas raízes, que a nossa parábola vai encostar aqui, certo? No ponto 2, no eixo x, e no ponto 4, certo? Justamente as raízes. A gente sabe que o vértice tem as coordenadas menos 1, tem as coordenadas 3 e menos 1. Ou seja, o vértice está bem aqui, certo? No 3 e no menos 1. Esse daqui é o nosso vértice. E passa no ponto 8, no eixo y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passa bem aqui, certo? Agora é só montar. Vai ficar um pouquinho estranho aqui porque eu estou fazendo a mão livre. E aí a gente tem o nosso vértice, a gente tem as duas raízes e tem onde encosta no eixo y, tá? Vou aqui aproveitar para poder mostrar aquele lance da simetria, certo? Vamos aqui, ó, traçar o eixo de simetria. Pronto. É muito fácil traçar o eixo de simetria quando a gente já tem esses 3 pontos, né? As raízes e o vértice. Porque o eixo de simetria, ele passa justamente pelo vértice, certo? Já que a parábola admite eixo de simetria e o vértice é o ponto máximo, ou então mínimo, né? Que é o ponto ali de inversão. Então, para trás do vértice é igual a depois do vértice, tá? Então, essa parte é igual a essa. E uma outra coisa aqui é que o vértice, ele é a média entre as raízes da equação. Ou seja, se eu tiver as duas raízes aqui e fizer uma média aritmética entre as coordenadas x, né, que justamente ela só tem coordenada x, não tem coordenada y, a coordenada y das raízes é 0. Se eu fizer uma média, eu faço a coordenada x do vértice. Vou demonstrar aqui. Aqui eu tenho que as raízes são 2 e 4. Ou seja, 2 mais 4 dividido por 2, né? Lembrando aqui a média aritmética. 2 mais 4 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, a coordenada x do vértice é 3. Agora, a y, você teria que fazer y do vértice, enfim. Mas é justamente de onde vem essa fórmula aqui. Porque vocês lembram lá em soma e produto que eu falei que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, se eu tenho que a soma das raízes é menos b sobre a, e eu vou dividir essa soma por 2 para poder fazer a média, então isso daqui vai acabar ficando menos b sobre 2a, que é justamente de onde vem a coordenada x do vértice, beleza? Então aqui deu para demonstrar bastante, eu vou fazer mais um outro exemplo para a gente ver outras coisas, beleza? Beleza, vamos aqui agora para o último exemplo, só para a gente mostrar como que seria, através de um gráfico, descobrir a lei de formação, tá? E eu vou aqui com as 3 leis de formação, só por, assim, para não ficar, tipo, só rebolado assim, sabe? Principalmente a canônica. Mas vamos aqui. Primeiro que a gente tem esse gráfico aqui, já daqui a gente consegue saber algumas coisinhas, tá? Primeiro, o x do vértice, ele é 5, certo? Lembrando que aqui é o vértice, né, que é o ponto, no caso dessa parábola, mais alto, e aí a coordenada x é 5, a coordenada y é 8, e a gente também tem que as raízes, né, x1 e x2, são 0 e 10, que é justamente os pontos em que essa parábola encosta no eixo x. E lembrando mais uma coisa, que o c, ele é igual a 0. Porque, justamente o que eu tinha falado, a parábola, ela passa pela origem. Se ela passa pela origem, então quer dizer que o coeficiente c, ou seja, o termo independente, é 0, beleza? Então agora vamos aqui, começando com a geral, certo? A lei de formação geral. A gente vai começar a fazer um sistema, certo? A gente vai escolher aqui 2 pontos, porque como a gente tem que descobrir o A e o B, já que o C a gente não precisa descobrir, porque é 0, a gente precisa de 2 equações, né? Como são 2 incógnitas, então a gente vai fazer um sistema, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que escolher 2 pontos, certo? Eu vou escolher o ponto aqui do vértice e o ponto dessa raiz aqui, tá? Da raiz 10. Então vamos primeiro escrever a lei de formação utilizando esse ponto aqui, tá? Como é que vai ficar? Primeiro, o y é 8, então vai ficar 8, que é igual a... O x ao quadrado, como a gente está usando 5 como sendo o x, é então 25, certo? X ao quadrado é 25. Isso aqui está multiplicando o a.
Ou então, se quiser deixar mais bonitinho, A que multiplica x ao quadrado, 25, mais o B, a gente não sabe, né? Então, B que multiplica x, como o x que a gente está usando é 5, então eu vou colocar 5 aqui. E o outro ponto que eu tinha falado era esse daqui, em que o x é 10 e o y é 0. Então, vai ficar 0 é igual a... Como o x é 10, vai ficar a vezes x ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, mais b que multiplica o x, né, que é 10. Beleza. E aqui, para ser mais rápido, eu vou fazer uma subtração, certo? Só que se eu fizer a subtração do jeito que está aqui, eu vou continuar tendo uma nova equação em função de A e de B. Só que eu quero tirar esse B, ou então tirar o A, para eu ter só uma variável, descobrir uma, e assim eu conseguir descobrir a outra, tá? Eu vou, então, eliminar esse B aqui, que está mais fácil, certo? Vou multiplicar essa equação aqui por 2, certo? Lembrando que o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Se eu multiplico isso daqui por 2, eu multiplico isso daqui por 2. Então, esse 8 vai virar 16. Esse 25 aqui vai virar 50 e esse 5 vai virar 10, tá? Como eu tô fazendo a subtração, então vai ficar o de cima menos o de baixo, beleza? Então, 16 menos 0 vai ficar 16, que é igual a 50A menos 100A vai ficar menos 50A. Show? E aqui, como fica 10B menos 10B, acaba ficando 0. Vou nem colocar, tá? Então, aqui tem como a gente descobrir o coeficiente A. Então, esse daqui vai ficar... Vou passar o menos 50 para o outro lado, vai ficar... E ele vai dividindo, então vai ficar A igual a 16 dividido por menos 50, beleza? Vou dividir aqui essa fração por 2, então vai ficar que A é igual a 16 por 2 é 8, menos 50 por 2 é menos 25, tá? Fazendo essa divisão aqui, vai dar que A é igual a menos 0,32, beleza? Se você quiser deixar em forma de fração também, não tem problema, mas eu escolhi dividir aqui, que essa fração tá meio ruim. Ok, descobrindo A, vamos agora substituir esse A em uma das duas equações para poder descobrir o B. Como aqui já tem igualdade a zero, então eu vou substituir nessa equação aqui, tá? Então isso aqui vai ficar 0, que é igual A é menos 0,32, menos 0,32 vezes 100, mais 10B, beleza? Isso aqui tudo tá igual a zero. Ok, então vamos desenrolar isso daqui. Vai ficar 0 é igual a, fazendo essa multiplicação, menos 32 mais 10B, certo? Vou passar o menos 32 para o outro lado, certo? Como ele está negativo, ele vai então positivo. Vai ficar 32 é igual a 10B. Então, por isso que B é igual a 3,2, beleza? Então, com isso, a gente sabendo o coeficiente A, o coeficiente B e sabendo que o C é zero, a gente consegue montar a lei de formação, certo? Que é o seguinte, vai ficar o seguinte. Ficar um pouquinho apertado aqui, mas vai dar certo. Y, certo? Que é o f de x, a mesma coisa, é igual a coeficiente A menos 0,32 x ao quadrado mais 3,2x. Beleza? Como não tem coeficiente C, então fica só assim. Essa daqui é a lei de formação desse gráfico, indo pela geral. Agora vamos aqui para fatorada. Vai ficar o seguinte. Lembrando que a fatorada é y igual a x menos x1, que multiplica x menos x2, ok? Aqui a gente já tem as duas raízes, certo? Então, por essa forma aqui é bem mais rápido, bem menos cálculo. Então, y, vou desenvolver um pouquinho isso daqui, é igual a que multiplica um x qualquer, certo? Menos x1, que é 0, eu escolhi como sendo 0, né? Poderia trocar, poderia ser o x1 como sendo 10, não importa. Vezes x menos x2, que é 10. Só que eu ainda posso desenvolver mais um pouquinho. Y é igual a vezes x menos 0 é o próprio x, que multiplica x menos 10. Então, eu tenho que saber ainda o coeficiente A para poder substituir aqui e saber a lei de formação na forma fatorada, certo? Então, o jeito é a gente substituir um ponto, né, com as coordenadas x e y, para poder descobrir o A. E eu vou escolher o ponto do vértice, certo? Então, vai ficar o seguinte. O y do vértice é 8, então 8 é igual a vezes o x, que é 5, vezes 5 menos 10. Então, vai ficar 8 é igual a vezes 5, que multiplica 5 menos 10 dá menos 5, certo? Então, desenvolvendo essa multiplicação aqui, vai ficar 8 é igual a vezes 5 é 5A, vezes menos 25, menos 25A, certo? Vou passar o menos 25 para o outro lado, vai ficar que A é igual a 8 sobre menos 25, que é justamente o que deu bem aqui, certo? Então, A é igual a menos 0,32, beleza? Então, como a fórmula fatorada a gente só precisa do A, de coeficiente, né? Então, aqui a gente já sabe a lei de formação. Vai ficar aqui y é igual a menos 0,32, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos 0, né? Que eu também poderia escrever como sendo só o x,
vezes x, que multiplica x menos x2, que é 10, beleza? Então, vai dar a mesma coisa que a geral, se você fizer o chuveirinho e tal, desenvolver isso daqui. Mas, enfim, isso aqui não deixa de estar certo, beleza? Vamos aqui para a última, a canônica. Então, lembrando aqui, mais uma vez, que a fórmula da canônica é y, que é igual a x menos x do vértice, A2, mais y do vértice, tá? Aqui a gente já tem o x e o y do vértice. Então, por essa canônica, ficaria ainda melhor que a geral, certo? Comparando também com a fatorada, ficaria mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Y é igual a vezes x, né? Desenvolvendo isso daqui, substituindo x e y. X do vértice é 5, menos 5, isso daqui é elevado ao quadrado, mais y do vértice é 8. Então, mais 8. Beleza, aqui de novo, mesma coisa da fatorada. Vamos ter que substituir um ponto para poder descobrir o coeficiente A, certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, nessa raiz aqui. O y é 0, né, já que é a raiz. 0 é igual a vezes o x é 10. 10 menos 5 ao quadrado, mais 8. Então, 0 é igual a vezes 10 menos 5 é 5. E 5 ao quadrado é 25, mais 8. Vou passar esse mais 8 para o outro lado, vai ficar menos 8 é igual a 25A. Passo 25 dividindo, vai ficar que A é igual a menos 8 dividido por 25. Que é a mesma coisa de 8 dividido por menos 25, que é a mesma coisa que menos 8 dividido por 25, beleza? O menos ele pode transitar nesses três locais, no número de baixo, no de cima, então aqui do lado da fração. É a mesma coisa, certo? Então, de novo, o A vai dar menos 0,32, show? Agora, só substituir aqui, para a gente poder achar a lei de formação, né? Vai ficar que y é igual a menos 0,32, que multiplica x menos o x do vértice, ou seja, x menos 5, né, elevado ao quadrado, mais o y do vértice, que é 8. Então, essa daqui é a forma canônica. Então, por aqui a gente encerra a teoria, né, de função quadrática. E agora a gente tem que ir para as questões, porque é muita coisa para saber, muita coisinha para decorar, muito detalhezinho. Então, tem que fazer muita questão.